Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Militar Global. Hoje vamos falar sobre Exército Brasileiro cobra governo Lula. E Brasil pode construir bomba atômica em um ano. Durante a cerimônia de comemoração dos 377 anos do Exército Brasileiro, realizada no dia 19 de abril de 2025, em Brasília, o comandante da Força Terrestre, General Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, fez um discurso marcante. O evento ocorreu no Quartel-General do Exército e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros de Estado e membros da cúpula militar. O discurso de Paiva, carregado de simbolismo, buscou reafirmar o papel constitucional do Exército, além de cobrar mais investimentos e tentar restaurar a imagem de neutralidade da instituição. Se você é apaixonado por assuntos militares e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos, não esqueça de apoiar o canal. Seu suporte é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e mantendo você informado sobre os desenvolvimentos mais recentes do mundo do militarismo. Juntos, podemos explorar ainda mais as estratégias e os bastidores que movem nosso tempo. E lembre-se, ative o sino de notificações para receber o próximo vídeo. Agora, vamos voltar à notícia. Desde que assumiu o comando do Exército em janeiro de 2023, Paiva tem se esforçado para distanciar a instituição de episódios recentes que envolveram militares em disputas políticas, especialmente durante o governo de Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022. A atuação de oficiais da ativa e da reserva em manifestações e discursos de viés ideológico geraram questionamentos sobre o comprometimento das Forças Armadas com a democracia e a imparcialidade institucional. Durante a solenidade, o general leu a tradicional Ordem do Dia, documento simbólico que expressa a visão estratégica do comando do Exército. Nele, destacou que a Força Terrestre deve se manter integralmente devotada à missão constitucional, reafirmando que os pilares de sua atuação são imparcialidade e profissionalismo. A escolha das palavras foi vista como uma tentativa clara de reposicionar a imagem da instituição perante a sociedade civil e os demais poderes da República. Em seu discurso, Tomás Paiva enfatizou que o Exército é uma instituição de Estado e não de governo. Segundo ele, os militares devem servir ao povo brasileiro dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Nossa fortaleza decorre da imparcialidade e do profissionalismo que sempre devem caracterizar nossas ações, afirmou, em uma fala interpretada como um recado direto à base política que ainda tenta vincular as Forças Armadas a pautas ideológicas. Além da defesa do papel constitucional, o general abordou outro tema sensível, o orçamento da defesa. Paiva alertou para o crescimento dos investimentos militares em diversas regiões do mundo e disse que o Brasil precisa redobrar a atenção em relação à proteção dos seus interesses estratégicos. Citou os crescentes orçamentos militares de China, Estados Unidos, Rússia, Índia e países membros da OTAN como sinais de alerta para a necessidade de modernização das forças brasileiras. Os investimentos em defesa vêm crescendo exponencialmente em todas as regiões do globo, afirmou o comandante. Essa realidade exige de nós um olhar atento e responsável sobre a proteção dos brasileiros e dos ativos consagrados pela nossa Constituição. A fala reforçou a percepção de que o alto comando militar está preocupado com a defasagem de equipamentos, tecnologia e efetivos no Exército. Segundo o Ministério da Defesa, o orçamento atual prioriza projetos estratégicos como o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB, na Marinha, e a compra dos caças Gripen NG pela Força Aérea. No entanto, o Exército tem enfrentado limitações orçamentárias que dificultam a modernização de veículos blindados, sistemas de artilharia, radares, comunicações e infraestrutura logística, áreas críticas para a atuação eficiente da tropa. Fontes internas revelaram que Tomás Paiva está negociando com o Ministério da Defesa e com a Presidência da República um aumento nos recursos destinados ao Exército para o orçamento de 2025. A intenção é garantir meios adequados não só para o preparo bélico, mas também para missões de ajuda humanitária, patrulhamento de fronteiras e combate ao narcotráfico e ao garimpo ilegal, principalmente na região amazônica. A cerimônia do Dia do Exército é uma das mais tradicionais das Forças Armadas e remonta às Batalhas dos Guararapes, ocorridas em 1648, marco da luta contra a ocupação holandesa no Nordeste. A data é celebrada anualmente e funciona como vitrine para mensagens políticas e institucionais. Neste ano, o discurso do comandante foi interpretado por analistas como um movimento calculado para recuperar a credibilidade do Exército e pedir mais protagonismo sem romper com os princípios democráticos. Nos bastidores, o Palácio do Planalto tem demonstrado cautela nas relações com os militares, buscando uma convivência institucional baseada em respeito mútuo, mas sem abrir espaço para ingerências políticas.
Lula, que já teve atritos com setores das Forças Armadas em mandatos anteriores, tem adotado uma postura de diálogo com a atual cúpula militar, inclusive mantendo encontros regulares com Thomaz Paiva. Paiva, por sua vez, tem se mostrado comprometido com a preservação da imagem institucional do Exército. Em entrevistas e declarações públicas, ele reitera que os militares devem permanecer afastados de disputas eleitorais e atuar de forma técnica e discreta. Essa linha de conduta é respaldada por setores do alto comando, que viram com preocupação os desgastes sofridos nos últimos anos. A reconstrução da imagem das Forças Armadas é considerada fundamental para sua legitimidade perante a sociedade e os demais poderes. Em um cenário internacional cada vez mais instável, a confiabilidade das instituições de defesa torna-se um ativo estratégico. A guerra na Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio e as tensões no Indo-Pacífico são fatores que tornam evidente a necessidade de forças preparadas, modernas e profissionais. A fala de Thomaz Paiva, portanto, tem dois objetivos principais: reafirmar o compromisso democrático e cobrar mais recursos para garantir que o Exército esteja à altura dos desafios contemporâneos. A pressão por verbas reflete um entendimento crescente de que não basta preservar a paz interna, mas também estar pronto para atuar em defesa do país em um mundo cada vez mais volátil. Com um discurso firme, mas diplomático, o comandante do Exército busca reposicionar a instituição como pilar da estabilidade nacional. Ao enfatizar a obediência à Constituição, a busca por profissionalismo e o afastamento da política partidária, Paiva tenta reconstruir pontes com a sociedade civil, os demais poderes e a opinião pública, olhando para o futuro das Forças Armadas como instrumento de defesa e não de disputa. Vamos para outra notícia. Brasil pode construir bomba atômica em um ano. Washington está em alerta máximo. Um relatório técnico elaborado por especialistas do Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos, afirma que o Brasil possui tecnologia suficiente para fabricar uma bomba atômica em apenas 12 meses. A denúncia, feita em março de 2025, coloca o país sul-americano no centro de um debate internacional sobre segurança, soberania e o futuro da energia nuclear com fins militares. O Laboratório de Los Alamos, ligado ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, é uma das instituições mais respeitadas do mundo no setor nuclear. Segundo seus cientistas, a usina brasileira de enriquecimento de urânio, localizada em Resende, Rio de Janeiro, já conta com centrífugas avançadas capazes de produzir urânio enriquecido a 90%, nível exigido para armamento nuclear. Segundo o documento, bastaria uma decisão política para iniciar o processo. Apesar de não possuir ogivas nucleares, o Brasil figura entre os países com maior domínio de tecnologia nuclear. Segundo a World Nuclear Association, está entre as 13 nações que dominam o ciclo completo do combustível atômico. Além disso, detém a 9ª maior reserva de urânio do planeta, o que reforça seu potencial estratégico. O alerta dos Estados Unidos surge em um momento de tensão geopolítica crescente. Desde 2022, com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o risco de uso de armas nucleares voltou ao noticiário internacional. O presidente russo, Vladimir Putin, chegou a ameaçar o uso de seu arsenal caso o Ocidente cruzasse linhas vermelhas, afirmando que a resposta seria imediata e com consequências jamais vistas na história. Esse cenário tornou-se ainda mais complexo ao relembrar que a Ucrânia, após o colapso da União Soviética, entregou seu arsenal nuclear à Rússia em troca de garantias territoriais. Hoje, sem armamento atômico, enfrenta uma invasão devastadora. O caso ucraniano serve de alerta para países que abriram mão de uma dissuasão estratégica. Enquanto isso, os próprios Estados Unidos têm demonstrado posturas cada vez mais agressivas. Durante o governo Donald Trump, em 2019, chegou-se a cogitar a anexação da Groenlândia, território autônomo da Dinamarca e membro da OTAN. Washington também avaliou o envio de tropas ao Panamá, mesmo o país não possuindo forças armadas desde 1990. No caso brasileiro, a opção pela renúncia ao armamento nuclear foi resultado de decisões políticas tomadas no final dos anos 1980. O presidente José Sarney, por pressão norte-americana, firmou acordo com a Argentina criando a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, ABAC, para garantir uso pacífico da tecnologia. Em 1990, o presidente Fernando Collor de Mello encerrou projetos secretos das Forças Armadas que visavam o desenvolvimento de uma bomba atômica. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP. Já em 2018, Michel Temer ratificou o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, reforçando a posição do Brasil como nação comprometida com o desarmamento. Entretanto,
O relatório de Los Alamos aponta que a estrutura brasileira permitiria uma rápida conversão de usinas civis para fins militares. Segundo cientistas americanos, o Brasil poderia fabricar urânio altamente enriquecido, em até 12 meses, ter capacidade de produzir uma ogiva funcional. Isso gerou preocupação em setores diplomáticos de Washington. Apesar do domínio tecnológico, o Brasil não possui mísseis intercontinentais, ICBMs, para transportar ogivas nucleares a longas distâncias. Esse tipo de vetor é essencial para garantir um sistema completo de dissuasão. Contudo, o país avança em seu programa espacial, que compartilha tecnologia com lançadores de mísseis. Um grande revés ocorreu em 22 de agosto de 2003, quando um foguete explodiu na base de Alcântara, matando 21 técnicos e engenheiros. O episódio levantou suspeitas de sabotagem por serviços estrangeiros, mas nunca foi oficialmente comprovado. Desde então, o programa espacial brasileiro passou por uma longa estagnação. Apesar disso, o país domina tecnologias para mísseis de curto e médio alcance. Mísseis táticos poderiam, teoricamente, ser usados para lançar ogivas nucleares sobre alvos regionais. Submarinos, aviões de combate e lançadores terrestres já existentes na frota nacional poderiam ser adaptados para esse uso. A possibilidade de o Brasil se tornar uma potência nuclear sempre dividiu opiniões. Em 2003, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, defendeu a construção de bombas como forma de garantir soberania. Em 2019, o deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu publicamente a posse da bomba como instrumento de equilíbrio em debates na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O físico e político Enéas Carneiro também defendia, desde os anos 90, o armamento nuclear como forma de proteger o Brasil de pressões externas. Para ele, um país sem capacidade de dissuasão estava vulnerável a intervenções estrangeiras, ideia que, nos últimos anos, voltou ao debate diante da crescente instabilidade global. Com o relatório vindo à tona, o governo brasileiro ainda não emitiu resposta oficial. O Ministério das Relações Exteriores informou que mantém seu compromisso com o uso pacífico da energia nuclear. Porém, nos bastidores, cresce a discussão sobre uma possível reavaliação da política de desarmamento. No cenário atual, o Brasil se vê diante de um dilema estratégico: continuar obedecendo tratados internacionais enquanto observa potências nucleares reforçarem seus arsenais, ou reavaliar sua posição em nome da segurança nacional. A pergunta que paira no ar é clara: o mundo respeita mais quem abre mão da bomba ou quem a possui? Gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com amigos. Não esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!